Como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, mas foi uma construção. Cara, eu queria ser jogador de futebol, velho. Ah, é? É. Caramba! É. Eu fui, inclusive, pra São Paulo uma vez fazer um teste na Ponte Preta. Fui com 15 anos ou 14 anos, eu acho. Caramba, ia jogar lá na Macaca, em Campinas. Campinas, exato. Aí eu fui pra lá, fiz o teste, tentei jogar um pouco, mas aí voltei pra casa. Daí, cara, aí não deu mais liga, assim. Aí entrei na faculdade, até o 5º período da faculdade eu não estudava nada. Até 2013, 2014, mais ou menos no meio da graduação de psicologia, que eu fiz lá no interiorzinho, bem no interior do Rio Grande do Sul. Numa cidade de 60 mil habitantes, eu acho. Eu fiz a minha graduação. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia e bebia bastante. E parte da graduação eu fumei cannabis também. E, cara, praticamente a minha vida era isso. Era fazer uso do álcool com função realmente de embriaguez, seja em festa, final de semana com os amigos, etc. Eu era muito sedentário, leve sobrepeso, até que um dia eu já ficava... Eu tinha esses hábitos, né? Não estudava, não dava muita bola pra essas paradas. E aí, o que me salvou foi a bebedeira. Então, cara, na bebedeira eu era descolado. Eu era o cara que virava a latinha de cerveja mais rápido. Eu fumava. Eu chegava tudo no bar, todo mundo me conhecia. Cara, pensa assim, a cabeça de um jovem adulto, com seus 20 anos... Entrou na faculdade, mudou de cidade, interior do Rio Grande do Sul, que já tem uma propensão maior a usar álcool. Cara, faculdade de interior, velho, é álcool, cara. Álcool. Exato. Aí na sala de aula eu tinha muito medo e não conseguia me desenvolver. Eu era estranho pra caralho. No bar eu era um cara legal e tal. As pessoas reforçavam. Lembra que eu falei que todo comportamento gera uma consequência? No bar reforçava o meu comportamento. E aí você bebia mais. Porra, aí eu falei, aqui no lugar. Pode manda nessa bosta. Pode crer. Eu não conseguia fazer pergunta em sala de aula até esse período, porque eu tinha muita fobia social. Eu não conseguia perguntar na sala de aula. Na verdade não é fobia social, porque eu ia pro bar interagir e tal. Especificamente dentro do contexto de sala de aula, eu não conseguia me desenvolver e tirar minhas dúvidas. Tinha uma paranoia, uma segurança. Eu me achava muito burro, cara. Muito burro. Pra caralho, assim. Tinha uma crença de burrice. Você achava burro? Não sei, cara. Acho que minha adolescência toda foi meio zoada, assim, nos quesitos de amizade. No ensino fundamental sofri um pouco de bullying. Estudei em escola pública. Até que uma vez, cara, eu fui descer do ônibus pra ir pra casa e eu tinha que andar umas 2 quadras. E eu cheguei em casa muito ofegante. E não tinha subida. Aí eu pensei, caramba, cara, eu não consegui andar 2 quadras sem ficar ofegante. E isso acabou me gerando um alerta. Pô, mas, sei lá, se eu tenho que correr de um ladrão, se eu tenho que... Não tenho nem condicionamento minimamente pra sobreviver numa, sei lá, na selva. Se fosse no antepassado, eu seria excluído pela seleção natural das espécies. E ali eu comecei a ficar um pouco incomodado. E normalmente, Thiago... A mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam, pô, qual que foi a virada de chave, o que você fez ali que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem de fato uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento, mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter, porque não é uma virada de chave e não dá pra tratar como uma virada de chave. A virada de chave ela é muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o quê. Pode crer. Só que chegou um momento, cara, que eu tava acompanhando pessoas na internet, eu fui criando uma rede modulatória de comportamento online. Eu segui o Paulo Musi, eu segui uma galera do esporte, alguns corredores. Eu já ia acompanhando, fazia exercício, mas eu acompanhava os caras. Um dos caras que eu mais acompanhava era o Clóvis de Barros Filho, Cortella, assistia muito eles na época. Eles gravavam as aulas na faculdade e disponibilizavam no YouTube, né, na época, em 2015, por aí, 2016. E aí eu comecei a pegar gosto por estudo. Eu comecei a pensar, cara... Tudo aconteceu quando eu dei uma aula, apresentei um trabalho na faculdade
E eu tinha muito problema até o 5º período da graduação para falar com públicos, assim. É meio fóbico, assim, para mim. Uma vez eu fui apresentar um trabalho que era sobre transtorno do pânico, e eu quase tive um, cara. Eu lendo sintomas, assim, garganta, não sei o que, tremedeira, suor, e eu fui taquicardia. Eu falei, cara, é o que eu tô tendo aqui na frente da turma. Mas aí, eu fui trabalhando isso em mim, fui me expondo mais, cada vez mais, e fui dessensibilizando. E aí, uma vez eu apresentei um trabalho e eu percebi que, cara, todo mundo me respeitou depois daquele trabalho. Perguntavam, o professor veio perguntar de onde eu tirei as informações. Eu falei, caramba, cara, eu consigo também ter um certo grau de poder estudando. Então, aquela função que a bebedeira tinha foi direcionada pro estudo. E quando eu corria meio quilômetro e quase morria, velho. Morria, não tinha... Aí chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era o cigarro já era mais nocivo pra mim. Eu fumava contrariado, porque eu não conseguia parar. Aí com o tempo eu comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Começou a ficar legal, suar, me sentir bem, a endorfina da corrida. Sim. E tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Tipo, corria assim, 1 quadra, caminhava 2, corria 1, caminhava 2. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro aos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo pra galera que quando você quer formar um hábito bom, quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Falei, pô, não acredito, cara. Porque antes fumar cigarro pra mim tinha uma função social, os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social para interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. E o cigarro tinha essa função. E depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida. Então mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo da nicotina, eu começava a ficar irritado de fumar. É mais ou menos quem desliza na dieta feio no final de semana e fica triste depois. Você desliza na dieta por conta do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes, ou pela disponibilidade do alimento, ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só no final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via 1 ou 2 amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos de neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu. Se você quer parar de fumar, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida. Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis. Cigarro ele infecta a sua vida, é muito difícil. É uma transição, cara, para essas mudanças. A galera fala,
como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do fisiculturismo, segui o Leandro Twin, eu segui o pessoal da Maromba, eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falando de batata doce, o Léo Stronda, vi as piadas dele. E os caras... Achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começavam a achar massa e saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia pro bar e bebia e ficava meio culpado. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal. Queria começar a diminuir. Então o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos pro outro lado. E cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá foda isso, não dá mais. E aí comecei a correr. Tem até uma aula no RD onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então o vício do cigarro eu transformei em corrida. No hábito da corrida. Eu comecei a correr e fumava ao mesmo tempo. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, assim, todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou executam um comportamento legal, ou falam uma coisa massa. Sim. E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez e eu mandei bem no trabalho. E aí eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade, mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho. Eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social muito fodida. E aquilo ali, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho. Só estudar, correr. Bebia, final de semana saía, curtia. Mas, cara, passou aquela ideia de eu preciso estar aqui pra ter uma função. Feliz. Agora eu consigo aqui também. Pode crer. E aí, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Comecei a estudar. Chegou no final da graduação, falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou pra Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim, todo mundo me falou, não, que vai pra Florianópolis, vai lá nos grandão, lá estudar numa federal. Eu estudei numa particular, cara. Monark, eu estudei numa particular do Rio Grande do Sul, no interior, e eu fiquei em 17º suplente no vestibular. O que isso significa? Eu fiquei em 17º depois do último. Caralho! Então tu foi mauzão. Pra caralho. Sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32. De 100? De 100. Entendi. Isso é bem ruim. É ruim pra caralho, velho. Cara, imagina, 16º suplente. Aí como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer, porque não conseguiu FIES. Eu fiz FIES, pago até hoje minha faculdade. Eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa, fui fazendo, eu estudei, entrei no mestrado, depois aí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado, fiz o meu mestrado em 1 ano, normalmente demora 2, fiz em 1. Entrei no doutorado, fiz o doutorado até 2020 com bolsa, ou seja, eu ganhava 2.200. Ah, que legal! Com bolsa do governo para fazer o doutorado. E aí veio a pandemia, aí eu comecei a clinicar na clínica. Até então era dedicação exclusiva pro doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer? O Petri lá onde era o Flow, na casa lá, na Deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou pra sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir, a galera começou a curtir, aí minha clínica, eu comecei a ter muito fluxo de paciente, e aí me chamaram para outros podcasts, e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui, e hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. Isso foi uma sacada de business bem forte, assim, né? Imagino que, 40 mil alunos numa... É muita coisa, mano. É muita coisa. Fatura 1 milhão por mês. É muita coisa, velho. Pelo amor de Deus. 1 milhão por mês hoje a empresa. Aí, como conhecimento é bom, né? 2 anos atrás eu ganhava 2.200 uma bolsa de doutorado, cara. Cara, e foi rápido, né? E eu tenho as minhas ressalvas sobre o quão foda eu sou. Ainda assim, eu tenho as mesmas ideias que eu tinha lá na graduação. Todo mundo tem medo, cara, sim, de não ser legal e tal. Sim.
Mas eu gosto de falar isso não por uma questão de se achar. Não, eu quero que a molecada que esteja assistindo, essa é a minha função indo em podcast, tá? Eu quero que a molecada que esteja assistindo veja o conhecimento como uma coisa que dá poder. Então, não é preciso que as pessoas... E eu vejo como essa uma grande missão minha, assim, um propósito meu de vir aos lugares e falar de comportamento, pra galera, primeiro, entender que se você tiver uma vida um pouquinho mais regrada, não precisa ser um paranoico, mas um pouquinho mais regrado em questão de alimentação, sono, fazer um exercício aqui e ali, ler meia dúzia de livro, muito provavelmente você vai ter uma vida muito boa. E segundo, cara, se você obter conhecimento, isso pode abrir portas que sem o conhecimento você nunca teria acesso.